Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso trabalho, agradecemos a presença dos espíritos de luz. Teremos uma sessão experimental e tenho certeza que através da comunicação à distância entre os dois seres humanos, realizaremos uma ótima sessão. Que assim seja. É sabido que na data dessa semana tivemos, há alguns anos atrás, a questão do acidente que ocorreu nos Estados Unidos. Gostaríamos então de aproveitar a oportunidade para revelar ao mundo as questões relativas a esse acidente. É sabido que os Estados Unidos, a nação americana, foi uma das nações que no passado foi escolhida para liderar o mundo. Foram preparados muitos espíritos para efetuarem a missão de evoluir espiritualmente o povo americano. Mais uma vez, este povo, por conta do livre-arbítrio, falhou nessa missão. No evento de 11 de setembro, dois fatores totalmente distintos, que não se assemelham entre si, foram usados pela espiritualidade para serem resolvidos de uma só vez. Primeiro, foi a intervenção dos Estados Unidos de buscar o domínio econômico no planeta e isso, como consequência da ação-reação, gerou uma egrégora energética negativa. A precipitação desta energia veio através do ataque do mundo árabe que derrubou as Torres Gêmeas. Os espíritos que sabiam deste evento eram os que, na época em que Jesus esteve na Palestina, votaram a favor da crucificação de Jesus e escolheram este evento, o ataque das Torres Gêmeas, para redimir dos seus pecados. Assim, nasceram nesta época para estarem nestes dois prédios e cumprirem seus karmas. Toda vez que existem mortes coletivas, significa que há uma precipitação de egrégoras energéticas e os espíritos, por livre escolha, usam estas oportunidades para libertarem seus karmas, como foi no caso do extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial, a morte de etíopes pela fome e muitos outros eventos de pequenas proporções também. Voltando à missão de evolução espiritual, é importante saber que esse objetivo iniciou na Europa e é importante mencionar que foi desde a época em que a nação inglesa separou-se do resto da Europa pelo desmando da Igreja Católica, da Revolução Francesa que libertou o povo, de várias outras atrocidades cometidas, da Igreja através da Inquisição acusando o povo de herege e outras. Outras atrocidades cometidas em nome de Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso. Durante esta época, os espíritos de luz tentaram, através de espíritos preparados, implementar uma evolução espiritual no povo europeu. Porém, a monarquia associada à Igreja sufocaram todas as tentativas neste sentido. Evidentemente que a Europa assimilou o efeito do ato cometido e gerou um karma muito grande para seus responsáveis. Falaremos em outras sessões sobre a formação de egrégora energética coletiva e sua precipitação
onde muitos espíritos devedores se utilizam para libertar suas culpas. No decorrer do tempo, novos espíritos foram incumbidos a iniciarem uma nova mudança para essa raça, digamos assim. Na época, existia muita dificuldade na Europa, principalmente na Inglaterra, e vários espíritos mais evoluídos foram migrados para os Estados Unidos com o objetivo de ter uma nova chance numa nova terra, com o mesmo intuito de liderar uma grande evolução na Terra. Podemos dizer que essa tentativa nos Estados Unidos teve um pouco mais de sucesso. Avanço tecnológico, evolução no pensamento, fé, crença em Deus para superar a dificuldade encontrada na nova Terra, nova compreensão da vida, etc. Porém, esta evolução não atingiu o grau de espiritualidade desejada. Ao invés de se dedicar à evolução espiritual, o ser humano se dedicou à sua evolução material, criando novos produtos para o seu bem-estar e conforto e novas tecnologias visando o capitalismo, visando o consumo. Para poder buscar uma evolução espiritual de fato, aos poucos, essa incumbência foi transferida para a nação brasileira por vários motivos e a espiritualidade direcionou os espíritos evoluídos para a nação brasileira. Para tanto, foram enviadas algumas pessoas para iniciar a evolução espiritual aqui nesta nação. Podemos mencionar alguns nomes do conhecimento de vocês, como Frei Galvão, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, Bezerra de Menezes, Divaldo Franco, entre outros. Porém, atualmente, algumas pessoas estão novamente direcionando as suas ações para o seu próprio bem, sem considerar a missão maior que é a espiritual. E, novamente, algumas distorções estão acontecendo. Sabemos que algumas religiões estão se direcionando para a evolução material de seus líderes, ao invés da missão que inicialmente tinha sido dada a essas pessoas, que seria a evolução espiritual. O direcionamento da palavra de Jesus, a atualização da palavra de Jesus para novos tempos, foi reinterpretado para beneficiar a si próprio e não aos seus seguidores. É necessário realizar uma correção na lição que está sendo colocada para esses seguidores. Então, novamente, a missão de vocês, todos envolvidos nesse trabalho, é exatamente corrigir essas distorções. Mas é importante que vocês saibam desse objetivo maior, que é, aos poucos, fazer a nação brasileira liderar a evolução espiritual do mundo contemporâneo. A nação brasileira, na sua estrutura populacional, é muito similar ao que foi idealizado no momento em que a Terra foi povoada. Isto é, a ideia do planeta Terra era a convivência fraterna de várias nações de diferentes raças, várias pessoas de diferentes origens, convivendo de uma forma harmônica, de forma que todos os seres humanos evoluam, independente da raça, credo ou da sua origem. É sabido que o planeta Terra é formado por seres de diferentes partes do universo
que aceitaram o desafio de conviver harmonicamente entre eles. Daí então, as diferentes características físicas das pessoas dependendo da sua origem. Podemos observar então a diferença de características entre negros, asiáticos, latinos, arianos e outros. Aqui no Brasil, pode-se verificar a convivência pacífica dessas diferentes raças, convivendo de uma maneira harmônica. Sabemos que por conta de pequenos grupos da elite da nação, algumas ações estão prejudicando o crescimento espiritual das pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão voltadas à política e aos negócios. Elas, através de seus desmandos, tiram a esperança e a fé da população. Podemos dizer que essas questões já estão sendo corrigidas e serão resolvidas em breve, e a nação brasileira será um exemplo de evolução espiritual e material. Para tanto, o trabalho de vocês é fundamental. Plantar a semente para que esta evolução espiritual seja realizada e as distorções sobre a palavra de Deus propagada por Jesus Cristo sejam corrigidas. Várias forças negativas estão atuando para que este trabalho não se realize. Será necessário muito esforço para que esse trabalho dê certo. Essa mensagem é mesmo importante. Então, é preciso que todos que estejam dispostos a nos ajudar sejam ouvidos. Sabemos que a terra brasileira realmente foi formada pelos índios, os europeus e depois vieram os africanos. Sabemos que muitas atrocidades foram cometidas aqui. Sabemos que pela inocência tanto dos índios quanto dos descendentes de africanos, muitas atrocidades foram feitas pelos europeus que se consideravam superiores. Então, na nação brasileira, esse trabalho tem que considerar todas as diferentes etnias, as diferentes raças, ou seja, as diferentes comunidades. Então, nas próximas sessões, é importante que os espíritos de luz se comuniquem com outros espíritos de luz para que, em conjunto, façamos um trabalho de uma forma unificada, de uma forma conjunta. Muito bem, dito isso, comecemos a falar sobre os aspectos do ser humano, como havíamos mencionado nas outras sessões, de forma a termos um maior conhecimento sobre o ser humano. Convido então a palavra para o nosso amigo, que tem mais informações sobre a parte do ser humano. Agradeço muito a presença de um ser tão iluminado que veio aqui para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. Estamos numa fase experimental onde o Sr. Mestre Tanaka e o aparelho não estão presencialmente na sessão, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Podemos então passar a palavra para o nosso espírito que conhece bem as questões dos chakras e dos corpos do ser humano, de forma a nos transmitir seus conhecimentos, ok? Por favor, fique à vontade. Vamos então dar início à nossa conversa e voltarmos sobre o que havíamos conversado. É importante mencionarmos aqui que o aparelho fez um trabalho de pesquisa sobre as questões da aura, chakras e também das questões dos 7 corpos. O que falaremos hoje é sobre esse processo.
falaremos um pouco mais sobre o processo reencarnatório, o plano reencarnatório. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos dá a chance de termos uma nova oportunidade para espiritualmente nos redimirmos das atrocidades que fizemos numa vida passada. Deus sempre nos dá a oportunidade de nos corrigirmos de erros do passado. Para tanto, como escreveu o nosso amigo André Luiz em seu livro Nosso Lar, existe todo um processo antes da reencarnação. É importante que se diga que quem faz as escolhas de como será a sua vida aqui na Terra é o seu próprio espírito. O espírito faz a programação reencarnatória de forma que a próxima encarnação possa ser de maior sucesso possível. Então, dependendo do objetivo do ser humano, são definidos quem serão seu pai e mãe, ou seja, as pessoas que influenciarão a sua vida, as características dessa pessoa e também a definição do conteúdo do seu DNA. Portanto, para sermos mais práticos, é importante mencionar que algumas doenças são realmente selecionadas pelo espírito para que o próprio espírito passe por algumas situações de forma a impactar a evolução espiritual dessa pessoa. Portanto, isso é muito importante mencionar. Outra coisa importante a mencionar é que cada um possui uma biblioteca, chamada Biblioteca Akáshica, onde todas as informações estão registradas e são trazidas para a vida atual. Para que tenhamos uma evolução espiritual, é importante que esses conceitos sejam passados para as pessoas agora. Essas informações eram do conhecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, naquele momento, achou melhor não mencionar essas questões porque as pessoas daquela época não tinham condições de absorver. Porém, agora é sabido que algumas pessoas aqui da atualidade têm a capacidade de absorver essas informações. Cada vez mais nascem seres humanos com capacidade um pouco mais elevada e serão capazes de acessar algumas informações dessa biblioteca akáshica de forma a ter um conhecimento maior sobre a sua jornada na Terra. E vão conseguindo aos poucos acessar estas informações todos os anos e dessa forma poderão direcionar melhor os seus trabalhos na Terra nesta encarnação. Dessa forma, pessoas com uma facilidade de vidência ou conhecedor da ciência da paranormalidade e outras habilidades direcionarão melhor os seus trabalhos. Uma pessoa, por exemplo, que nas outras encarnações teve um determinado conhecimento, ela vai poder acionar esse conhecimento para que durante esta encarnação ela possa ajudar melhor a humanidade a se evoluir. Essa é uma questão bastante importante. Essas pessoas vão ter um acesso maior a essa biblioteca já nos períodos mais recentes de sua vida, digamos, na mais tenra idade. Como já é sabido, existem várias crianças que são muito diferentes, denominadas como crianças índigo, crianças cristais e daí por diante. Essas crianças têm acesso maior às suas bibliotecas akáshicas. Dessa forma, elas terão a possibilidade de acionar suas vidas passadas para utilizar esse conhecimento em prol da humanidade. Então,
é importante que essas crianças sejam orientadas da melhor maneira possível para que elas possam acessar as informações que estarão contidas no seu próprio DNA. Essas informações que estão sendo transmitidas devem chegar ao conhecimento dessas crianças. E uma vez divulgadas essas informações, a espiritualidade deverá direcionar essas crianças para ter acesso aos áudios que estão sendo gravados, de forma a despertar o interesse. Sabemos que não somente essa faixa etária menor contém uma quantidade maior de pessoas, mas também sabemos que idades mais avançadas, de 20 a 30, de 30 a 40, uma quantidade menor de pessoas também poderá fazer a absorção dessas informações. É dessa forma que a espiritualidade definiu que a humanidade tenha uma aceleração em sua evolução. Como já foi informado, a forma mais fácil de acessar essas informações das vidas passadas é através da meditação. Uma outra forma que pode ser utilizada para acelerar o acesso a este conhecimento é através da hipnose. Para esses seres, a hipnose terá uma ação diferente dos seres que não têm essa evolução. Temos um preconceito muito grande em relação à hipnose, mas, com o decorrer do tempo, a hipnose será muito utilizada para o acesso a essas informações contidas na biblioteca akáshica. No passado, algumas experiências com a hipnose foram mal sucedidas. No passado, as pessoas não tinham o preparo para absorver estas questões de vidas passadas. Portanto, as pessoas não preparadas para receber essas informações acionavam informações indevidas das vidas passadas que, ao serem acionadas, ao invés de proporcionar questões positivas em sua vida, provocavam resultados negativos. Porém, acreditamos que essa nova geração, com um melhor preparo, ao terem esse acionamento, conseguirão atingir suas vidas passadas e tirar proveito dessas informações para uso nesta vida. É importante que seja dito isto. Portanto, devemos incentivar o acesso a essa biblioteca, seja por meditação ou seja por hipnose, para essas pessoas da nova geração, despertando as questões de vidas passadas, para que tenhamos uma evolução espiritual, principalmente desses novos seres humanos. Então, vamos encerrando a sessão de hoje, porque o tempo já se esgotou. Agradeço muito pela presença de todos. Agradeço a proteção que todos os espíritos de luz estão fazendo aqui. E cremos que essa forma que foi conduzida essa sessão foi feita com muito sucesso. E podemos definir novas sessões utilizando essa mesma modalidade. Agradecemos a todos e tenham uma boa semana.